Olá, olá, irmãos. A paz, boa noite. Estamos aqui novamente na segunda-feira. Estamos ainda sem poder ter as aulas presenciais do Carisma Start aqui da Lagoinha Industrial. Eu sou o Jefferson e sejam bem-vindos à nossa live, né? Nós estamos falando hoje sobre um tema essencialmente importante para todos nós. Como que a palavra de Deus pode mudar a nossa vida, né? E hoje nós temos a presença mais especial do nosso coordenador, Léo Cabral, né? Eu auxilio ele aqui no Ministério de Ensino da Igreja, do Carisma Start, e é uma honra poder estar com ele. Eu vou chamá-lo para ele já tá dando as boas-vindas para os irmãos. Opa, Pá, tudo certo? opa, tudo bom, meu irmão? Boa noite, pessoal. Boa noite, Jefferson. Tudo tranquilo? Na Vocês me bênção, veem graças a bem? Deus. Tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui, né, reunidos, como eu disse. Hoje tem uma presença mais especial, você ouviu aí, né? Seja bem-vindo, Obrigado. cara. Bom, pessoal, boa noite aos alunos que estão aí. Raquel, Carlos, Dai e os demais irmãos estão entrando aí. Margot entrando agora, Enoque. Sejam todos bem-vindos. Vamos ter uma palavra especial hoje, que Deus já tava ardendo ela no meu coração aqui mais cedo, eu planejando aqui. Tava falando com o Jéssica, você tem um problema sério, eu vou preparar uma palavra lá. Eu fiz um negócio aqui, deu uma página inteira de esboço. Não Bom, hein? consigo falar, é pouco, mas vamos lá, é benção. Palavra de Deus é benção, vai ser uma benção, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar então, Jéssica? Você ora para nós, por Vamos favor? lá. Fica à vontade, vamos orar. Vamos começar. Senhor Jesus, Deus, nós estamos reunidos aqui, Senhor, mais uma segunda-feira, Senhor, com muita gratidão, Deus, com bastante, Jesus, gratidão e privilégio, Senhor, de estar aqui, Deus, para poder compartilhar, falar da Tua palavra, para poder, Jesus, estar o coração das pessoas, mesmo nesse momento, Pai, difícil, que nós não podemos nos reunir como igreja em comunidade, Senhor, mas nós igreja presencialmente. Nós podemos estar por aqui, ó Pai, abençoando os nossos irmãos essas de alguma pessoas e forma, em Senhor. cada Se coração que de estiver alguma presente. forma, isso já tem sido muito bom para a honra e glória do nome do Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos que eu venha estar usando hoje, Léo, me usando para que nós possamos estar abençoando a vida dos nossos irmãos de uma forma impactante como a tua palavra é. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém, amém. Ô Jefferson, quando a gente tava pensando sobre esse tema, eu tava orando a respeito também, me veio uma coisa no coração. Eu queria propor para a gente fazer aqui hoje, que você me ajudasse nisso também, já que o tema é a importância do estudo da palavra de Deus, né, e como ela impacta, né, a nossa vida. Queria olhar com o pessoal aqui um texto bíblico como quanto mais profundo a gente vai na palavra, mais a gente pode entender que ela é preciosa e mais dela a gente pode aplicar na nossa vida. Sim. Uma coisa que eu tenho aprendido muito nesse meu tempo aí de estudo da palavra de Deus é que ela é realmente como um tesouro. Quanto mais profundo você vai, mais você descobre, mais você vê o quão preciosa ela é. É aquele negócio, né? Que você lê um texto, de repente destaca alguma coisa no seu coração, você fica assim, gente, isso estava aqui, como é que eu não vi isso antes? Que é muito comum, né? Que acontece bastante com a gente. Aí eu queria propor que a gente fizesse isso hoje. O que você acha? Ai, top demais. Aí, vamos embora. Amém, então. Aí, pessoal, boa noite a todos que estão chegando aí, vão entrando aí. E outra coisa, pessoal, vocês podem comentar aí, se tiverem alguma pergunta, alguma coisa, pode colocar nos comentários. Na medida do possível, a gente vai tentando atender, responder. Eu Pode vou a olhando, ideia da live. Oi? eu vou olhando aqui, inclusive, tem um ícone aqui embaixo, que é uma que tem uma interrogação. Seria bom fazer as perguntas por aqui, porque as coisas no comentário se perdem muito rápido, né? Aí a pessoa que tiver uma pergunta, pode colocar aqui, nesse ícone, que aí vem direto para a pergunta e fica separado aqui. Amém. Então pronto, então, pessoal. Utilizem o ícone de pergunta aí que o Jefferson vai estar olhando. Tô de olho. Que a ideia
que a ideia da live é ser mais dinâmica mesmo, pessoal. Assim, vocês perguntarem, a gente respondendo, vocês ir participando, vocês estão entendendo a palavra, se precisa de repete alguma coisa, ok? A gente tem só uma horinha aqui, mas vamos fazer da forma mais dinâmica para ser edificante para todo mundo. Então vamos lá. O texto que eu queria que a gente olhasse hoje, se você puder escrever para nós aí nos comentários, Jefferson, o pessoal que foi entrando, é João 21:15. Nós vamos ler o Evangelho de João, capítulo 21, versículo 15 até o 19. João 21, 15 a 19. Pessoal que está entrando aí, sejam muito bem-vindos. Michele, Nara, boa noite. Nós vamos estudar sobre o impacto da palavra de Deus, do estudo e do aprofundar na palavra de Deus na nossa vida. E nós vamos ler João 21, 15 até o 19. Vamos lá, o Gerson já colocou aí, vamos lá. Peraí, eu separei aqui, eu tirei, deixa eu abrir aqui rapidinho. João 21, 15. É um episódio famoso também nas pregações, em que Jesus vai perguntando para Pedro: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? E esse é um dos textos assim, que mais eu vi quão profundo esse texto vai ser na medida que você vai mexendo com ele, à medida que você vai analisando ele. Você abriu aí, Jeff? Abri, tá aqui. Então lê para nós aí, para não ficar só eu falando. Tá bom. Do 15 ao 19. 19, isso. A minha versão é a Almeida, atualizada. Amém. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez: Tu me amas. E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outros te cingirão e te levarão para onde não queres. Disse isso para significar com um gênero de morte, Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou: Segue-me. Isso. Pessoal que está aí acompanhando a gente, o que vocês pensam quando vocês leem esse texto? Jesus começa falando que depois de comer, Jesus começa a conversar em particular com Pedro. E aí começa, Jesus pergunta: você me ama mais do que esses? Aí Pedro: tu sabes que eu te amo. Tu me amas? Tu sabes que eu te amo. Tu me amas? Aí Pedro fica triste por Jesus ter falado a terceira vez, né? Ter falado a terceira vez dessa forma. E, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Aí Jesus sempre respondia: apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. E no final ele fala outra coisa mais estranha ainda, né? É verdade, te digo, quando você era moço, quando você era jovem, você cingia, você se arrumava, tipo assim, e ia para onde você queria. Mas quando você for velho, outro vai te cingir e vai te levar onde você não quer. E ele ainda explica. Ele disse isso significando com que gênero de morte Pedro haveria de glorificar a Deus. O que eu quero mostrar aqui? Eu vi um vídeo muito legal, já vi esse vídeo umas 4, 5 vezes. Achei muito legal, um videozinho curtinho. É uma entrevista com um professor de teologia, já velho, sabe, experiente, que inclusive é autor de livros, escreveu comentário bíblico. E ele pega e fala uma coisa que eu achei muito legal. Ele fala que a Bíblia é rasa o suficiente para um recém-nascido, uma criança brincar nela. Mas ela é profunda o suficiente para um elefante se afogar nela. Então a questão da palavra é que ela é tão rasa ou quão profunda quanto você quiser ir nela. Como? Às vezes o pessoal que está aí assistindo a gente aí agora, ou vai ver depois, talvez você tenha dificuldade de ler a Bíblia. Às vezes você é a pessoa que lê a Bíblia e tem dificuldade de entender, ou está lutando para poder conseguir uma
disciplina de leitura bíblica mesmo, de ler todo dia, está com dificuldade com isso. Ou às vezes você é uma pessoa que já é crente há muito tempo, já leu a Bíblia toda, quem sabe até já é um estudante da Bíblia assíduo, já fez seminário, como o Jefferson aqui fez o Carisma e tal. Às vezes você fica pensando, eu já li esse texto 500 vezes, mas a gente vai dar uma analisada, a gente vai caminhar um pouco nesse texto e eu quero propor 4 análises diferentes. Nós vamos ir de 4 jeitos diferentes nesse texto para você ver como ele pode ser profundo e maravilhoso, muito mais do que a primeira vista mostra, mas que desde a primeira vista também, para às vezes você não tem muito costume com a Bíblia, mas desde a primeira Deus já vai falar. Vamos lá. Primeira coisa, a gente lê o texto, né? E lá fala sobre Jesus perguntando a Pedro se ama, e Pedro, né, dizendo que sim, e aí Jesus sempre respondia: apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Então vamos lá, vamos que você não conhece o contexto, você está lendo esse texto a primeira vez. Que mensagem você pode tirar só da leitura simples dessa parte da Bíblia? Vamos lá, por exemplo, se eu propor uma, se o Jefferson tiver outra aí também que ele pode falar, pode contribuir aí. Por exemplo, você pode olhar assim, a relação entre o amor e o serviço, que é uma coisa muito presente na pregação de Jesus. Jesus falou, né? O maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, semelhante a este, amar o próximo como a ti mesmo. Na Bíblia é bem clara essa questão, que amar a Deus envolve amar as pessoas, envolve servir as pessoas. E aqui a gente está vendo essa relação de Jesus conversando com Pedro. Só pela simples leitura você vê isso. Você me ama? Amo. Então apacenta os meus cordeiros. Você me ama? Amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Você me ama, Senhor? O Senhor sabe que eu te amo. Então apacenta os meus cordeiros. Então você já vê essa relação aqui. Olha, amar a Deus envolve serviço, envolve obediência, trabalho e servir as outras pessoas. Eu só li o texto, não falei de contexto, não entrei nada além. Mas ó, já está começando a me edificar. Então, o primeiro ponto que eu quero falar é esse. Se você vira a Bíblia com seu coração aberto, você faz uma oração antes, Senhor, fala comigo, abre a tua palavra para mim, Deus já vai falar. Ele já vai começar a trazer iluminação e revelação para você, que já vai começar a falar com aquilo que você precisa ouvir naquele momento e já vai começar a transformar a sua vida. Você vê mais alguma coisa assim, mais na superfície desse texto aí, Jefferson? Não, tô só ouvindo por enquanto. Amém. Se você quiser compartilhar alguma coisa, você pode me interromper a qualquer momento aí. Isso aí pra mim já tá profundo já, filho, já tá. Já começou a aprofundar, né? Então, olha, eu só li o texto, a gente já tirou uma mensagem, olha, relação de amor e serviço e tal. Então, amar a Deus envolve amar as outras pessoas, já casa com o que Jesus fala. Agora eu quero propor uma outra análise. Agora a gente vai caminhar um pouquinho mais. A gente está insistindo em conhecer a Deus. Nós estamos querendo aprofundar na palavra de Deus. Ó, a Raquel colocou aqui que ele estava sondando o coração de Pedro, se Pedro geraria, né, se geraria o amor no coração de... Se Pedro geraria o próprio coração de Jesus, isso, de amor. Ótimo, também. Você está vendo ele insistir na mesma pergunta 3 vezes. Então, às vezes, ele está querendo puxar alguma coisa de Pedro ou gerar alguma coisa no coração de Pedro. Pô, gostei. Já é uma visão também plenamente, puramente pelo texto. Agora, vamos ver aqui. Vamos ampliar um pouquinho mais. Agora não, eu estou lendo a Bíblia já há mais tempo. Eu já li os evangelhos. Por exemplo, eu já li o evangelho de Mateus. Já li o evangelho de João, por exemplo. Já está João. Vamos pegar João. Eu já li o evangelho de João. Isso aqui aconteceu alguns dias depois de Jesus ter ressuscitado. E aí, só que o que Pedro fez 3 vezes em relação a Jesus alguns dias antes? Que é muito famoso. O que Pedro fez 3 vezes antes do galo cantar? Eu já ia falar isso, cara, ainda bem que eu fiquei quieto. Isso, ele negou a Cristo. Uhum. Alguns dias antes, Pedro tinha, quando Jesus foi preso, estava sendo julgado pelos sacerdotes, os líderes do povo, lá no Sinédrio, né, na casa do sumo sacerdote.
ele negou 3 vezes que conhecia Jesus antes do galo cantar. Então agora, ó, eu já tenho um conhecimento, amém. Eu tenho esse conhecimento de outros textos. Então agora eu estou interpretando esse, comparando com outro texto bíblico. É até o que a Tânia já comentou aqui. Isso mesmo, ele negou Jesus 3 vezes. Jesus deu a ele a oportunidade de dizer que amava ele 3 vezes. Isso. Então, o que eu estou vendo Jesus fazer aqui? O que já vem trazendo ao meu coração, já deve estar vindo no seu coração também. Olha, Pedro falhou com Jesus, ele errou feio, ele negou na cara. Se você lê o texto, os 4 evangelhos contam essa história. Por exemplo, em João aqui, está em João 18. Está um pouco antes desse que a gente está lendo. A gente estava lendo o 21, 3 para trás aí. Ele negou, depois ele insistiu no negado, depois a terceira vez ele jurou e praguejou. Então, tipo assim, não foi uma negação tranquila, ele jurou que não conhecia, ele praguejou, ele, tipo assim, ele julgou, ele negou Jesus, assim, algo muito sério. Só que Jesus não desistiu dele. Só o fato de Jesus estar conversando com ele já quer dizer que ele não desistiu. Então, eu sabendo um pouquinho do contexto aqui, sabendo do que já aconteceu, tendo outros textos no meu coração, na minha mente para compartilhar, o Espírito Santo já está aumentando a interpretação, já está aumentando a aplicação do texto, tá vendo? Agora eu sei que Pedro negou 3 vezes, agora Jesus não desistiu dele, está conversando com ele e está dando a ele a oportunidade de desfazer o que ele fez. O que isso mostra para mim? Por exemplo, um Deus que desfaz o passado. Foi com a boca que Pedro negou Jesus 3 vezes, com a boca ele teve a oportunidade de dizer que ama ele 3 vezes. Carlão está perguntando aqui se Pedro tinha a opção de não negar Jesus. Pai, meu irmão, a gente sempre tem escolhas, né? Se ele teve que se arrepender, se ele teve que se arrepender, porque ele, né, escolheu fazer aquilo. Jesus Né? ainda avisou, né? Isso, Jesus até Foi avisou. teimoso, né? Ele achou que por ele só ele conseguiria. Jesus falou com ele, ó, você vai me negar. Aí ele falou, não, não vou não, não vou. Aí quando chegou na hora, ele viu quem ele realmente era. Aí você conheceu ali, né? Exatamente. E tanto é que, comparando esses dois textos, você também vê a mudança do coração de Pedro. Você consegue ver o arrependimento dele. Porque nesse texto que a gente está falando aqui, por exemplo, de João 18, Lucas 22, Marcos 14, Mateus 26, os 4 evangelhos mostram. Quando Jesus chega para Pedro e fala, hoje mesmo, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Ele fala, não, Senhor, ainda que todo mundo te negue, eu não te nego. Eu tô pronto a morrer contigo. Aí ele puxou já isso, aí todo mundo foi a mesma coisa. Não, eu também tô pronto a morrer. Um por um começou a falar. Aí Jesus virou para eles, ó, vocês todos vão me negar hoje. Então Pedro meio que, como é que fala? Pedro, tipo assim, bateu no peito e falou, eu não faço isso não. Foi arrogante. Jesus avisou e ainda falou, Satanás pediu para te cirandar. E eu roguei por você. Agora aqui, nesse segundo episódio, Pedro, com humildade. Tu me amas, Senhor? Tu sabes que eu te amo. Já agora tu sabes, né? Eu te amo mesmo, eu tô pronto a morrer por ti. Já não foi mais aquele discurso. Tu sabes que eu te amo. Quando ele falou a terceira vez, ele se entristece e fala, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Então você já está vendo, ó, uma mudança no coração de Pedro. Prova que ele realmente se arrependeu. Que ele se arrependeu, né, do que ele fez, da negação. E prova também que Deus está pronto a receber esse arrependimento. Ele não descartou Pedro. Ele foi falar com Pedro. Ele estava aqui, Pedro, só ele e Pedro, os dois conversando ali em particular. Depois você continua lendo o texto, você vê que João estava de bicão ali também escutando, andando atrás dos dois. Mas era um particular entre Jesus e Pedro. Então você vê um Jesus de recomeço. Você vê um Jesus que desfaz o passado, que te dá a oportunidade de vencer naquilo que você errou. Já está vendo a aplicação sendo diferente da primeira? E já está vendo a aplicação já vindo para a nossa vida? Aí agora, quando você persiste em ler,
A Bíblia fala uma coisa legal sobre o Espírito Santo. Quando Jesus fala que ele enviaria o Espírito Santo, olha o que ele diz. Ele fala o seguinte, eu ainda tenho muitas coisas que falar com vocês, mas ainda não é possível, vocês ainda não podem ouvir. Mas eu vou enviar o Espírito Santo. E o Espírito Santo que o Pai enviará, ele guiará vocês a toda a verdade e fará lembrar daquilo que eu te ensinei, daquilo que eu já te falei. Então ele fala que o Espírito Santo é quem nos aprofunda, nos guia a toda a verdade, as coisas mais profundas que Jesus ali como homem naquele momento não poderia falar para os discípulos ainda, e que ele faria lembrar. Uma coisa legal que eu aprendi é que o Espírito Santo faz lembrar, ele não faz adivinhar. Então, assim, eu até falei na reunião com os professores. Se a gente tem esses textos bíblicos, a gente está ampliando a nossa leitura, a gente está se esforçando por criar uma disciplina de leitura bíblica, o Espírito Santo começa a trazer no nosso coração o texto, igual ele acabou de fazer com a gente aqui agora. Você viu Pedro dizendo que amava Jesus 3 vezes? No seu coração, ali na sua mente, já vem outro texto, que Pedro negou 3 vezes. E você já começa automaticamente, o Espírito Santo já fazer um paralelo no seu coração. E daí vai nascendo a aplicação. Aí vamos que você é uma pessoa que falhou no seu ministério, que você caiu em pecado, ou que você se sente indigno, que Jesus mandou você fazer uma coisa e você desobedeceu. Ele mandou você pregar alguém e você não teve coragem. Você teve a chance de falar de Jesus para alguém e você se envergonhou. Te perguntaram que você era cristão, você mentiu. Ou qualquer coisa do gênero que você sente que você falhou com Jesus. Quando você vê Jesus dando a Pedro a oportunidade de desfazer o passado e reescrever uma nova história diferente, agora declarando 3 vezes que ele ama a Cristo e deixou isso registrado aqui na Bíblia para todo mundo ler, você vê que tem chance para você. Aí quando o diabo entra, quando o diabo vem tentando te acusar e fala com você que Deus não tem jeito mais para você, o Espírito Santo te lembra desse texto. O Espírito Santo te traz isso no coração. Que não, tem jeito sim. Teve jeito para Pedro. Está escrito aqui, porque para mim tem. Aí você fala igual Jesus. Vai-te, Satanás, porque está escrito. Entendeu? E aí que você começa a resistir da palavra de Deus. Então, ó, já é outro nível de interpretação. Agora a gente não pegou só esse texto. Eu já sou um leitor mais assíduo da palavra, o Espírito Santo começa a trazer no meu coração outros textos para comparar. Você quer comentar sobre essa parte aí, Jefferson? Falar das perguntas, que eu tô vendo que tá rolando uma discussão. Tem uma pergunta aqui da Raquel. A Raquel perguntou assim, ó, foi no âmbito da alma que ele afirmou que não negaria, depois arrependeu de ter se negado e depois que veio a transformação? Sim, eu entendi a pergunta dela. Ela tá querendo... Opa, voltou aí? Ela tá querendo perguntar o seguinte. Voltou, pode ir. Que foi realmente, Raquel, no âmbito da alma que ele se empolgou, né? Eu entendo dessa forma que ele se empolgou e quando ele viu quem ele era de verdade, que ele viu que, na verdade, ele não era tudo que ele achava que era, que tinha um pouquinho de orgulho, que ele viu que, na verdade, ele era mais frouxo do que ele achava, entre aspas, né? Ele viu que ele mentiu e ele foi e jurou por Deus que não conhecia Jesus, fez um monte de coisa. Aí ele viu quem ele era. E depois que ele viu quem ele era, realmente teve a transformação. Eu acredito que foi isso que a senhora perguntou, foi exatamente isso aí. Amém. Até falando, ele falou na empolgação, né? Sem pensar, eu morro por ti. Depois ele negou e falou na empolgação, sem pensar do meu jeito. Não conheço, juro que não conheço. Da mesma forma que ele disse que negaria, ele negou, né? Na mesma empolgação. Exatamente. Do mesmo jeito que ele respondeu para Jesus, na mesma toada, ele já negou Jesus lá na frente. Agora o Carlão entrou numa discussão mais profunda aqui. Se já é outra discussão, Carlão, depois discutir isso. Eu acredito que ele tinha, sim, a opção de negar ou não, até porque Jesus avisou ele, né? Assim também falando. E a mesma questão de Judas. Porque Judas iria trair, alguém iria trair. Mas Jesus fala, olha, o filho do homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por meio de quem ele vai. Então, assim, ele não jogou, tipo assim, ele vai porque não tem jeito, e Judas está sendo só
algo na mão do destino. Não foi isso que ele falou. Então, eu acredito que Pedro também pecou mesmo. Por isso que ele teve que se arrepender mesmo. E até a gente vê Jesus tratando aqui com ele. Mas, enfim. O que eu estou querendo mostrar com isso aqui? Vocês estão vendo que a gente já está ampliando, o mesmo texto já está falando outra coisa muito diferente? O primeiro a gente foi mais numa questão, tipo assim, da relação do amar com servir, com demonstrar amor. Agora a gente já está falando um Deus, Jesus recuperando um servo dele que caiu, que falhou, e insistindo, e dizendo que ama e tal. Já vem na outra aplicação, já vem outra coisa. Vamos continuar no texto. Agora eu quero falar com vocês uma outra coisa, que foi uma das coisas mais lindas que eu aprendi nesse texto, só que ele requer um contexto também para a gente entender. Vamos seguir um pouquinho mais aqui. Se der tempo, depois a gente olha aí, Raquel. Eu não sei se Judas tivesse arrependido, se tinha perdão, não sei. Nem teve tempo, né? Ele nem deu tempo, então nem dá para saber se tinha dado ou não dava, né? Porque ele não deu tempo para ele se arrepender. Mas vamos lá. Qual que é o contexto desse texto? A gente leu só a partir do 15, mas o contexto começa no versículo 1. Deixa eu contar para vocês a história, que aí vai ficar mais claro o que eu estou querendo dizer. Olha a história. Jesus tinha ressuscitado, já tinha aparecido aos discípulos, e eu acho que essa já era a terceira vez, eu acho, que ele apareceu a eles. Eu esqueci aqui, eu li aqui agora, mas eu acho que é isso mesmo, que é a terceira vez, isso mesmo. No 14 fala. Então os discípulos já tinham andado com Jesus 3 anos e meio de ministério, mais ou menos. Já tinha visto Jesus curar, fazer milagre, ressuscitar mortos, abrir os olhos de cegos, expulsar demônio. Tinha visto Jesus morrer, tinha negado, fugido, igual a gente já falou. Já tinha visto Jesus ressuscitar. Jesus já tinha aparecido para eles 2 vezes. Eu já tinha certeza que Jesus tinha ressuscitado. Jesus já tinha soprado o Espírito Santo em cima deles. O que eles vão fazer? Vão voltar a pescar. Tipo assim, o que nós vamos fazer com isso tudo? Vamos voltar atrás. Vamos voltar à nossa vida anterior. Aí eles voltaram a pescar. Então, qual que é o contexto? Eles estavam lá, 7 discípulos. Tem o nome de 5 e fala mais 2 aqui. João estava no meio, Tiago, Natanael, Tomé, Pedro e mais 2. 7 discípulos de Jesus voltaram a pescar. Pedro virou assim, vou pescar. Os outros, vou com você. Aí lá vai todo mundo voltar para a velha vida de novo, depois de tudo que Jesus fez, tudo que eles viram. E o engraçado é que eles eram pescadores. Né? Eles sabiam o que estavam fazendo. Pegaram o barco e foram pescar. Pescaram a noite inteira e não pegaram nada. Aí estão chegando de manhã cedo, sol nascendo, no início da manhã, fim da madrugada. Eles estão chegando tristes, né, Chué? Não pegou nada, aquele negócio, não deu certo, tentamos de novo, não deu certo. Aí lá vem hora que eles estão chegando, eles veem Jesus na praia. Jesus está lá na praia com pão e peixe na brasa. E aí eles pegam, aí Jesus pergunta, da praia mesmo, antes deles chegarem, tá dentro do barco ainda. Vocês pegaram alguma coisa? Não. Joga a rede de novo. Aí eles pegam e jogam. A rede se enche tanto, mais tanto, que tipo assim, que eles ficam admirados de como que essa rede não rasgou. Eles contaram os peixes. Aqui fala que foi 153 grandes peixes. E eles admiraram-se de que a rede não tivesse rompido. E aí, né, João vira para Pedro, é o Senhor. Eles não tinham entendido que era Jesus que estava na praia ainda. É o Senhor. A hora que eles veem o milagre, é o Senhor Jesus. Aí Pedro se veste, puf na água, corre para Jesus. Os outros trazem o barco com os peixes. Aí Jesus fala, vem cá comer, né? Traz algum dos peixes aí também, e dá o pão, e dá o peixe, eles fazem uma refeição. Depois que começa essa história. Sabe o que isso é legal? Analisando o contexto, se você lembra da história de como Jesus chamou Pedro e os outros, Pedro, André, Tiago e João, que eram os pescadores, os 4 eram sócios, Pedro era irmão de André, João irmão de Tiago. E a Bíblia fala que eles eram sócios na questão da pescaria. Se você lembra como que foi a chamada, você vai ver que foi a mesma coisa. Certo dia,
Jesus estava, né, chegou lá, lá perto do mar, lá do rio onde eles estavam pescando. Eles tinham pescado a noite inteira, não pegou nada. Estava lavando as redes ali na praia. Jesus chega, entra no barco de Pedro e pede: afasta um pouco da praia. Aí ele afasta, Jesus faz a pregação. Quando termina, vira para eles assim: se faz ao mar alto de novo e lança a rede. Aí Pedro responde: Senhor, pescamos a noite inteira, não pegamos nada, mas sobre a sua palavra lançarei minha rede. E eles lançam e tem uma pesca maravilhosa. Eles pegam tanto peixe, mas tanto peixe que o barco quase afundou. O barco de Pedro não deu conta. Ele teve que pedir a ajuda dos outros barcos. Foi mais gente com o barco. Encheu os barcos, o barco quase afundou e chegou lá. A hora que eles viram isso, eles viram que aquele que estava diante deles não era qualquer um. Pedro até se ajoelha e fala: Senhor, aparta de mim porque eu sou pecador. E aí Jesus chama ele: não tema, vem comigo, eu te farei pescador de homens. Foi assim que foi o chamado de Pedro. Depois de tudo que eles viveram, que a gente já falou, eles voltam para a mesma situação. Eles voltam lá atrás de novo, como se tudo aquilo que eles tivessem vivido não, como é que fala? Não adiantasse, não tivesse mudado nada neles, sabe? Eles estão voltando para a mesma história de novo. Só que o interessante, sabe o que Jesus faz? A mesma coisa. Ele chama eles do mesmo jeito de novo. Vocês pegaram alguma coisa? Igual da outra vez. Não, não pegamos não. Igual da outra vez. Lança a rede. Eles lançam a rede. Se enche de peixe. De novo. Sabe o que Jesus estava falando com eles? Eu não desisti de vocês. O meu chamado permanece. Vocês acertaram, falharam, negaram, fugiram, correram, quiseram voltar. Vocês não têm mais como voltar. O meu chamado é irrevogável. Os meus dons, meu chamado é irrevogável. Eu não desisti de vocês. Ele estava reafirmando o chamado dele na vida desses apóstolos. Aleluia. Olha que maravilha, olha que bênção. Agora a gente analisou o contexto. A gente viu o contexto em que esse texto se aplica. E olha quanta revelação veio. A gente analisou o contexto, comparou com o contexto de outro texto, fez a comparação e aí vem. Aí vamos que você é um discipulador, você é um pastor, você já foi líder de célula, você já foi ministro de louvor, já pregou o evangelho alguma vez e você se perdeu ou você parou simplesmente o chamado na caminhada. Jesus hoje está te falando com esse texto que o chamado dele permanece. O chamado dele não passa. Ele não simplesmente joga os filhos dele fora, não. Entendeu? Ele não simplesmente joga fora, não. A mesma coisa que ele fez com Pedro e os demais apóstolos lá atrás, na primeira vez, ele está disposto a fazer de novo. Para mostrar para eles que o chamado permanece. Eles não são pescadores de peixe. Eles são pescadores de homens. E nada vai mudar isso. Olha a profundidade dessa palavra que a gente conseguiu ver pelo contexto. Olha quando você estuda a palavra e começa a analisar o contexto dela, como que o diabo vai perdendo um poder sobre a sua vida. Como é que o diabo te afasta de um Jesus desse, quando você sabe que esse é o seu Jesus. Como é que o diabo mata seu ministério, quando você sabe que Jesus não desistiu do seu ministério, que ele é a vida. Ele não desistiu de você. Ele mantém o chamado. Isso é imutável. E se é ele que mantém, quem é capaz de tirar esse chamado de você? O mesmo Jesus que um dia lá atrás te chamou, continua te chamando da mesma forma, para a mesma coisa. Ele está te esperando para voltar, para que você volte a caminhar com ele do mesmo jeito. Ele está disposto a te perdoar, a apagar o passado e continuar de onde vocês estavam, como se nada tivesse acontecido. E tudo isso, porque nesse meio aconteceu, vamos dizer assim, não vou falar que eles se desviaram não, por favor me entenda, mas só comparando com a nossa vida. Nesse meio aconteceu uma negação, aconteceu um desvio,
aconteceu um desejo de voltar atrás e largar o ministério e de agir como se nada tivesse acontecido. Talvez o diabo tenha falado isso no coração deles, mas nesse meio também aconteceu a cruz. Entre o primeiro e o segundo chamado de Jesus teve a cruz. Ele morreu pelos pecados. Ele estendeu a graça dele a todos. E essa cruz faz eles capazes de receber esse chamado e manter esse chamado de novo. Por causa da cruz, os pecados são perdoados e a unção de Deus e o chamado de Deus se renova e permanece. Então, se hoje eu não sei se Deus trouxe você para essa live para você ouvir essa palavra, eu quero que você entenda que o chamado e os dons de Deus são irrevogáveis. Ele não desistiu de você. O Deus que te chamou para ser pescador de homens um dia, continua te chamando do mesmo jeito. E se ele tiver que montar o mesmo cenário, igual Jesus fez, para você entender que continua o chamado, que ele não desistiu, que ele não te joga fora, ele vai fazer. E quem sabe é isso hoje que ele está fazendo. Quem sabe alguém um dia foi usado por Deus para te dar uma palavra, que você era um pastor, que você era um discipulador, que você era um líder de célula, que você é chamado para cuidar de vidas. E hoje ele está me falando aqui, chamando eu, Jefferson, para falar para você que ele continua te chamando pela mesma coisa. Você é um pastor, você é alguém chamado para impactar vidas. Você é um ministro de louvor, você é um líder de célula, você é um vaso escolhido nas mãos do seu Senhor. Nada que aconteça vai mudar isso. Assim como Pedro e os demais, se arrependa. Fala para ele hoje que você ama ele, recebe de volta a incumbência que ele te deu e vai ser frutífero, ser uma bênção nas mãos do seu Senhor. Amém. Quer complementar ou falar alguma coisa aí, Jefferson? Pode continuar aí. Tá vendo? Tá vendo quando você entende o contexto em que as histórias aconteceram, tudo muda? Porque a gente tem que entender também isso, sabe? Que a Bíblia não foi escrita para nós hoje. Ela foi escrita para as pessoas da época. Quer dizer, a Bíblia foi escrita para nós. Vamos dizer assim, essas palavras não foram faladas hoje. Isso que eu queria dizer. Pronto, agora tá certo. Jesus não falou essas palavras hoje. Ele falou essa palavra quase 2000 anos atrás para Pedro, Tiago, João e os outros. Todos aqueles 7 que estavam ali. No caso, mais especificamente, é essa para Pedro. Então, quando você entende o contexto, você aprofunda mais o entendimento da dimensão do que Jesus falou. Sabe? Quando você lê um texto isolado, igual a gente fez na primeira abordagem, Deus já começa a falar. Se tiver com o coração ali disponível, se tiver em oração, Deus fala comigo, ele vai falar. É como o nosso pastor Luciano gosta sempre de dizer, Deus não despede ninguém vazio, a não ser aquele que está cheio de si mesmo. Se você for com o coração para aprender, ela vai falar. Você pode ter pouca leitura, você pode estar começando a igreja agora, ou você pode não conseguir nem entender tudo isso que a gente falou aqui, mas não importa. Se você for para a Bíblia, Deus vai falar com você. O Espírito Santo vai te guiar a toda a verdade e vai fazer você lembrar como você precisa. Agora, se você insistir e começar a ler mais, ele vai começar a fazer conexão entre os textos. E você vai começar a ver que a mensagem vai começar a aumentar. Ele vai começar a falar coisas diferentes no mesmo texto que você nunca percebeu. Se você começar a analisar o contexto, você não ficar lendo só texto isolado, lê aqui, ó. Tudo que eu fiz foi ler o capítulo inteiro. A gente leu do 15 ao 19. Isso que eu falei desse contexto todo, deles pescando e na praia e tal, tá do 1 ao 14. Lê o texto inteiro, lê lá do 1 ao 25. Lê os capítulos antes, os capítulos depois. Você vai ver o contexto, em que aconteceu, em que estava inserido aquilo que Jesus falou, você vai começar a ver que ela é mais preciosa do que você imagina. A Bíblia é igual um tesouro, é igual uma mina de ouro. Quanto mais fundo você vai, mais ouro você encontra. Quanto mais fundo você vai, você vê que ela é maior, mais maravilhosa e mais transformadora do que aquilo que você conseguiu ver na primeira vista, no primeiro momento. Eu acho que isso é muito bom porque são coisas muito práticas, né? São coisas muito fáceis. Por exemplo, você pegar a Bíblia, só de você pegar a sua Bíblia e pegar uma versão diferente, que às vezes tem muitos aplicativos, ou às vezes você tem em casa impresso em papel outra versão, e ler o mesmo texto, o mesmo capítulo em outra versão,
você já vai ter um entendimento melhor, já vai ter uma outra ideia melhor. E exatamente são coisas simples. Tipo, você lê, é só, como é que se diz? Quando você lê a Bíblia, quanto mais você lê, mais você fala, nossa, gente, tudo que eu preciso está aqui, eu só precisava de ler. Exatamente. Você foi a fonte. Jesus, certa vez, ele teve uma festa. É aquele negócio, o Espírito Santo lembrando os textos. Ele foi numa festa. No último e grande dia da festa, ele se colocou em pé e disse: todo aquele que tem sede, venha a mim e beba da água da vida. É isso que ele continua gritando hoje. A água da vida está aqui, ó. Você está precisando, você está nesse momento de corona aí, que tudo está tirando a sua paz, você está com medo de morrer, você está com medo você não sabe o que fazer. Está aqui a resposta. Sabe? Porque o único lugar que você vai encontrar esperança é aqui, irmão. No jornal não vai te dar esperança. O jornal joga e tira com a mesma mão. Ele fala, tá vindo a vacina, mas a vacina não é eficaz. Ah, tá vindo não sei o quê, mas tem não sei o quê. Ah, o mesmo jornal que comemora que alguém foi vacinado, conta que alguém foi vacinado com as 2 doses e ficou doente assim mesmo. Ele não vai te dar esperança. O mundo não vai te dar esperança. Satanás não vai te dar esperança. Dentro de você não existe uma força descomunal, não, que a Bíblia não é coach. Se você É, aceitou Jesus, dentro de você tem um único e verdadeiro Deus, o próprio Espírito Santo de Deus, que vai fazer isso aqui ter vida, capaz de mudar a sua história, sabe? Jesus e a palavra dele é o único que no meio da tempestade grita: não temas, sou eu, tenha bom ânimo. Que foi exatamente o que Jesus gritou para Pedro e os demais apóstolos naquele episódio que Jesus andou sobre as águas e Pedro também. É isso que ele fala no meio da tempestade. Antes de acalmar a tempestade, não temas, sou eu, tenha um bom ânimo. É só a Bíblia, é só a igreja, é só Deus que vai te dizer isso. O mundo só vai falar, tenha medo, tenha medo, tenha medo, você vai morrer, não tem jeito. É só questão de tempo você pegar esse trem também. Você vai perder alguém da sua família e um monte de outras besteiras. A Bíblia continua gritando, não temas, sou eu, tenha bom ânimo. Mas para isso, você tem que meditar nela. Você tem que fazer o que a gente está fazendo. Tá vendo aqui em pouco tempo o tanto que a gente já extraiu? Agora deixa eu falar a última coisa rapidinho, que já está quase na hora de terminar. O tempo está voando. Mas eu queria fazer uma última análise nesse texto. A mais complexa até agora, mas não é tão complexa assim também. A gente viu o contexto. Jesus falou isso para Pedro nesse contexto. Hoje está sendo relatado, mas tinha um contexto e quando a gente estudou o contexto, a gente aprofundou mais. Só que tem um outro detalhe. Isso não foi dito em português e não foi escrito em português. João escreveu em grego. O Novo Testamento foi escrito em grego, o Antigo Testamento em hebraico e umas partezinhas em aramaico. Quando você vai para a língua original, amplia mais ainda. E esse é um dos textos assim, emblemáticos para você mostrar a diferença quando você estuda o texto original. Isso não é tão difícil de fazer. Tem muitas ferramentas, tem aplicativo até gratuito e ferramenta gratuita na internet. Você não precisa saber o grego. Você consegue olhar palavra por palavra com a concordância de Strong e ver qual palavra que é e o que ela significa, sabe? Tem muito comentário bíblico, tem comentário bíblico gratuito que você pode olhar. Agora vamos usar a concordância de Strong ou a língua original e comentário bíblico, para a gente dar uma analisada nesse texto. Você viu que Jesus falou 3 vezes, tu me amas, e Pedro, tu sabes que eu te amo? Jesus não falou a mesma coisa 3 vezes. Ele falou 2 palavras diferentes, e a resposta de Pedro não era a mesma de Jesus. Em português, a gente só tem uma palavra para amor, que é amor. Tipo assim, um pai fala para um filho, te amo, fala para a esposa, te amo, fala para o amigo, te amo, fala para o pastor, te amo, fala para a mãe, te amo. Em grego, não. Em grego, você tem várias palavras para amor. Por exemplo, vamos destacar 3. Você tem o ágape, e aí de onde deriva o agapau, que foi o que está nesse texto aqui, que é o amor sacrificial, o amor do tipo de Deus, aquele amor que você morre pela pessoa. Você tem o filéu, que até que tenha mais a ver com fraternidade, com amor de amigo, amor de companheiro. E você tem o eros, que é o amor erótico, é o amor de homem e mulher, o amor de casal, que envolve uma questão de posse mesmo, é
é o meu marido, minha esposa, é uma questão mais assim, tem essa questão mais erótica também envolvida ali. Então, o grego, ele gostava de colocar assim, palavras diferentes para situações diferentes. Então, quando você ia dizer um tipo de amor, você usava uma palavra. Você queria falar outra, você usava outra palavra. Aqui, na primeira vez, Jesus pergunta para Pedro: Tu me agapau? Você me ama com amor ágape? Você me ama com amor sacrificial? É tipo assim, você me ama ao ponto de mais do que todas as coisas, igual aqui até traduz mais do que estes. Aí Pedro, Opa, deu uma caída. Esperar que ele já tá voltando. Léo, tá aí? Vocês estão aí, gente? Respondam pra mim. Ou foi a minha que caiu ou foi a dele que caiu? Deixa eu dar uma olhada aqui. É a internet do Léo que caiu. É. Eu vou esperar ele entrar aqui de novo e vou chamar ele de novo. Mas essa passagem que ele está falando é muito interessante, porque realmente é só porque o pastor Luciano entrou. O pastor Luciano entrou, o Léo saiu. Ah, voltou, pastor, voltou. Ah, lá, tá entrando. Ele voltou. Aê, tá pronto, chegando. voltei. Pronto. Ô, Voltei. o pastor Luciano entrou, falou que o pastor Luciano entrou, você caiu essa internet. Pois é, Gênio, pastor, peraí. brincadeira. Mas vamos voltar aqui. Então, eu tinha dito o seguinte, que no grego tinha várias palavras para amor. Jesus pergunta para Pedro: Tu me agapau? Ou seja, né, você me ama com amor sacrificial? Você me ama, né, tipo assim, mais do que tudo? Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu te filéu. Eu te amo com esse amor menor, esse amor fraternal. É como se alguém virasse assim: Você me ama? Eu te considero muito. Eu te considero pra caramba. É como se fosse isso, entendeu? Aí Jesus fala: Apacenta as minhas ovelhas. Aí ele pergunta a segunda vez: É Pedro, tu me agapau? Você me ama com esse amor ágape? Perfeito? Sacrificial? Senhor, tu sabes que eu te filéu. Olha, eu te considero muito. Apacenta os meus cordeirinhos. Terceira vez. Aí Jesus muda. Aí Jesus pergunta: Pedro, você me filéu? Tipo assim, é só isso mesmo? É o máximo que você consegue? Aí por isso que Pedro fica triste por Jesus ter falado a terceira vez. Ele não ficou triste, né, nem tanto por Jesus ter perguntado 3 vezes. É porque na terceira pergunta Jesus abaixou o nível da pergunta. É só isso mesmo? É só o filéu que você tem? Aí Pedro responde: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que é só um filéu. Tu sabe que é só um amor menor. Nu. Aí, aí Jesus responde: ó, apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeirinhos. Sabe o que que eu vejo nisso aqui? Olha só, olha que legal. Primeiro, Jesus pergunta para Pedro: Você está disposto a morrer por mim? Ou, tipo assim, você me ama mais do que tudo? Que isso é necessário. Jesus falou: se alguém amar pai, mãe, mulher, filho, bens, mais do que a mim, não é digno de mim. Então, o amor que ele pede é um amor mais do que tudo mesmo. Só que Pedro fala: eu não estou nesse nível. Aí o que Jesus responde? Então some para lá, espera mais um tempo. Não, apacenta minhas ovelhas. Ele confia, ele dá responsabilidade. Ele aceita o amor que Pedro era capaz de dar naquele momento e dá para ele a maior responsabilidade do mundo, que é cuidar de vidas. Ele pergunta a segunda vez: se você me agapar ou não? Não, é só o filhão. Apacenta os meus cordeirinhos. Tipo assim, ele reconfirma. A terceira vez, sabe o que ele faz? Você já viu aquelas psicologia infantil que você ajoelha e fica no nível da criança, olha nos olhos dela para falar com ela? Jesus desce ao nível de Pedro. Você é só o filéu mesmo? Sim, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabe que é só isso. Apacenta as minhas ovelhas. Jesus confia em Pedro. Jesus insiste em Pedro. Jesus dá responsabilidade e trabalho para Pedro, mesmo Pedro não estando no nível que ele deveria. E mais, se você pegar um comentário bíblico, você vai conseguir entender o final. Porque depois tem uma parte estranha, né? Quando eras moço,
você se cingia e ia para onde queria. Quando você for velho, outro vai te cingir e vai te levar para onde você não quer. Disse isso, significando com qual gênero de morte haveria de glorificar a Deus. Sabe o que ele está falando, Pedro? Até hoje, assim, quando você era novo, você mandava na sua vida e ia sair para onde quisesse. Um dia, você vai ser levado para onde não quer. Um dia, você vai ser preso e vai ser levado à morte por amor a mim. Fala, significando com que gênero de morte haveria de glorificar a Deus. A história conta que Pedro morreu crucificado pelo Império Romano por amor a Cristo, por não negar a Cristo. Sabe o que ele está prometendo para Pedro? Um dia você vai chegar no ágape. Um dia você vai me amar o suficiente para morrer por mim. Sabe o que o nosso Jesus te fala hoje? Eu aceito o nível de amor que você tem. Eu confio em você mesmo com seus erros. Eu te dou responsabilidade, só continua, não desiste. Que eu vou fazer de você quem eu quero que você seja. Eu te chamei e o meu chamado não muda. Eu te amo e meu amor não muda. E eu aceito o nível que você pode me dar hoje. Só continua que eu vou te levar à entrega total. Deu para entender o tanto que esse texto é profundo e maravilhoso? Quando a gente avançou, a gente cavou mais, a gente descobriu tesouros que na primeira leitura a gente nem imaginava que estava ali. É isso que a Bíblia é. É por isso que a gente ama essa palavra, é por isso que a gente é o Ministério de Ensino da Palavra, aqui no Carisma Start. Porque ela é a única que te dá vida, cara. É a única que grita esperança. Quando o mundo te diz desiste, não tem esperança. É o único que fala vai acabar tudo bem. Quando o mundo fala não tem jeito. A história, o fim da história está nesse livro. O fim da história é: e o Cordeiro vencerá, e vencerão com ele todos os que o amarem. O fim da história é vitória. Não acaba em morte, acaba em vitória sobre a morte. Acaba em canção. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Não acaba com a morte, acaba com ela mesma sendo lançada no lago de fogo. A morte e o inferno serão lançados no lago de fogo. E reinará com ele, e ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima. É só ela que te dá esperança. É só ela que faz isso com você. Tá vendo como o coração já está incendiado nesse momento? Como Deus já está trazendo várias coisas no coração. É por isso que a gente tem que pegar a disciplina bíblica de leitura e de estudo da palavra. Porque nada, nem ninguém nesse mundo, nem o diabo, nem o mundo, nem mesmo seus familiares com as melhores intenções, são capazes de te dar o que a palavra de Deus te dá. É ela que te dá fé para a salvação. A salvação é pela graça mediante a fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ela te dá fé para a salvação. Ela é capaz de mudar a sua vida. Então, assim, meus irmãos, a última coisa que eu queria falar para encerrar, tá faltando 5 minutinhos aí, que tipo, às vezes você tá vendo a gente fazer essa análise. Nossa, fomos no grego, fomos no comentário bíblico, fomos no contexto, ligamos texto, puxamos coisa de evangelho diferente. Fala assim, eu nunca vou conseguir fazer isso. Ô Jefferson, quando você começou, você conseguia fazer isso? É difícil, Claro que não. Gente, eu vou contar para vocês um testemunho. Eu gastei anos para conseguir finalmente ter uma disciplina de leitura bíblica e oração diária. Foi muito difícil. Porque, tipo assim, às vezes você não acredita, mas eu tinha muita dificuldade de ler. Até hoje eu tenho dificuldade de ler, mas hoje é bem mais fácil. Mas eu tinha muita dificuldade de ler. Eu só lia por obrigação, por necessidade. Tipo assim, tinha um trabalho na escola, eu lia. Tinha um negócio no carisma, eu lia. Mas eu tinha muita dificuldade. E, tipo, por exemplo, tipo assim, pra vergonha minha, se eu não me engano, eu acabei de ler a Bíblia a primeira vez, acho que foi ano passado. Foi ano passado, ou ano atrasado, acho que foi ano passado, se eu não me engano. Foi ano passado, foi no primeiro semestre do ano passado, depois desses anos tudo de crente e de professor. Eu li assim, esporádico, mas não li ela inteira. Só que, o que eu fiz? Eu não desisti. Tudo quanto é tipo de coisa que eu seja... Tipo assim, você pensar que já veio para dificultar ler a Bíblia, já veio comigo. O diabo já fez tudo. Ou, pra vocês terem uma ideia, até, tipo assim, ficar martelando na minha cabeça. Ó, tem muita coisa nesse texto. Você tem que ler até entender até o final. Você não pode passar pro próximo enquanto você não entender tudo que tá nesse versículo. Só para ficar com raiva da Bíblia e querer parar de ler.
Já veio coisa tipo assim, você leu muito pouco hoje, você tem que ler mais, senão não vale, não. Pra eu ficar com preguiça de ler. Já veio de tudo na minha cabeça pra atrapalhar, só que eu insisti. Uhum. Aí, eu li a primeira vez, acabei ano passado, né? Do ano passado pra esse eu já li a segunda, eu tô na terceira agora. Eu comecei minha terceira. A gente vence, a gente consegue, a gente supera. Quem está em nós é maior do que o que está no mundo. Continua nesse caminho que você vai ver que vocês vão conseguir fazer tudo isso que a gente está falando e muito mais. Porque, tipo assim, o conhecimento que a gente tem é muito pequeno ainda, tem muita coisa para aprender, tem muito que crescer. Ela é uma fonte inesgotável. E a Amém. Bíblia é o próprio Deus, quer dizer, o caráter do próprio Deus, ela descreve o próprio Jesus. De Gênesis a Apocalipse, quem está por dentro, por trás da Bíblia é o próprio Cristo. Ler a Bíblia é conhecer Jesus. Ler a Bíblia é ver como Jesus se comporta, a personalidade, como que ele é, o poder dele, como que ele se revela, como é que se relaciona com ele. Por trás da Bíblia está o próprio Cristo, ele é chamado a palavra de Deus, ele é a palavra que se fez carne. Entendeu? E ele é inesgotável. Então, assim, conheça Jesus pela sua palavra. Vai para a célula, vai para o curso, vai para o culto, vai para a oração, vai para o jejum. Investe nas disciplinas espirituais que você vai ver a sua vida mudar. Eu posso falar que tem mudado a minha. Nessa período de pandemia, o que mais tem vindo na minha mente é um texto muito famoso, muito comum, mas que tem um poder extraordinário. Salmos 23:4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ou eu não, vocês não têm noção de quantas vezes eu já declarei para mim mesmo essa palavra. Porque tu estás comigo. É tudo que eu preciso saber. Que ele está comigo. Porque tu estás comigo. Sabe? É, o Espírito Santo faz lembrar. Amém. Pode encerrar aí, irmão. Ah, Léo, encerrar porque o horário aqui deu. Gente, benção, glória a Deus, muito boa. Antes do Léo terminar orando, gostaria de avisar a todos vocês, semana que vem, provavelmente não vai ter voltado ainda a nossa aula, e nós vamos fazer uma live sobre o tema de Apocalipse, escatologia, final dos tempos. Vai ser algo bem dinâmico, acredito que vai acrescentar muita gente, que é um tema até bem espesso, assim, bem difícil às vezes de falar, mas é muito importante, né? Tá na Bíblia, é importante. Então a gente vai falar sobre esse tema, se prepare para a semana que vem, e vai ser muito bom. E o Léo termina orando para nós. Amém. Então vamos lá. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por esse momento precioso que nós tivemos reunidos aqui, Pai. Nós falamos da Tua palavra e como o Senhor falou conosco. Eu quero te pedir que cada semente que foi plantada no coração dos meus irmãos, que ache boa terra no coração deles e que possa realmente ficar impregnado e gerar fruto e mudar a vida e a história deles. Dá-nos amor pela Tua palavra, e que a gente creia nela, a gente vá à tua palavra para crer e colocar em prática e viver ela, porque nós cremos em ti, nós somos crentes, cristãos, nós amamos a tua palavra, que isso cresça e prevaleça em nós, e que o mundo não consiga tirar a esperança e a fé que a tua palavra coloca em nosso coração. Em nome de Jesus eu oro por todos que estão aqui, todos que estiveram e todos que vão assistir posteriormente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, gatinha chegou aqui. Tchau, É gente. uma... Com Deus, Deus abençoe, tá bom? Amém, pessoal. Deus abençoe até a semana que vem, Léo. Foi bênção, viu? Deus abençoe sua vida. Foi ótimo. Amém. Fica com Deus, gente. Até a próxima. Com Deus, gente. Semana que vem é com o Léo de novo. Com Deus.